É o que substitui a claquete. Ah, É, por isso que ela faz barulho. Você não sabia? Nossa! Eu substituo a claquete com a palma. Mas qual que é o sentido? Porque no vídeo eu vou ver que eu fiz assim. Aí eu paro na hora que eu tô assim, ó. Ah, E aí eu pego o áudio, tem um pico de áudio, porque eu estourei o microfone, porque eu bati aqui perto. Então eu pego esse pico e coloco na hora da minha palma. E aí fica tudo sincronizado. E aí, meus amores e minhas amoras, tudo bom com você que chegou nesse vídeo, caras? Gente, esse frio maravilhoso que chegou em São Paulo pede o quê? Um chocolate quente. Que na verdade eu fiz um negócio aqui que... Chocolate quente é forte, falar que é chocolate quente. melhor que isso. Mas tá gostosinho, vamos provar. Que delícia, que bacana. O vídeo de hoje é o quê? Mais uma sugestão de vocês que veio lá do Instagram. Inclusive, se você não me segue lá. Meu nome é Bruno Raff em todas as redes sociais. Eu interajo muito com vocês, principalmente pelo Instagram. Uma pessoa pediu pra eu falar sobre as várias vezes que a gente tem que se assumir. E eu achei isso muito relevante. Até porque, pra fazer o roteiro desse vídeo aqui, que não existe porque eu desisti no meio do caminho, eu pesquisei na internet alguns canais que já haviam mencionado sobre várias vezes que a gente precisou sair do armário. E assim, achei pouquíssimos vídeos, na verdade achei pouquíssimos que falassem diretamente desse assunto. Eles sempre focam sobre como a gente saiu do armário. E não é essa a relevância do vídeo, não é isso que eu queria falar pra vocês. Porque se você, LGBTzinho, lindo, maravilhoso, coração fofo, unicórnio, acha que você só vai precisar fazer isso uma vez, provavelmente pra sua família, eu tenho uma conversinha pra ter com você. Então pega aí sua xícara de café e vamos conversar bem gostosinho. Porque tá frio, tá confortável, entendeu? Então fica à vontade, me dá um abraço. Eu conseguiria elencar em níveis de dificuldade, pra mim, obviamente que eu vou falar da minha experiência, mas ela se aplica, dadas as circunstâncias, a maioria das pessoas, eu imagino. Em níveis de dificuldade, eu tenho que falar que, pra mim, o mais difícil foi eu me assumir pra mim mesmo. E esse é o primeiro step aqui, é o primeiro passo. Porque é quando você começa a perceber, ainda na infância, na maioria dos casos, que talvez os seus interesses não sejam exatamente iguais ao que as pessoas projetam em você, ou aos dos seus amiguinhos, ou... Enfim, as pessoas que você olha e admira são pessoas que não é realmente quem você deveria, entre aspas, estar fazendo isso, porque as pessoas colocam uma expectativa em cima da gente heteronormativa, não só a nossa família, toda a sociedade, a escola, os comerciais, a novela. E aí, quando você percebe que provavelmente quando você se casar, a pessoa... Eu vou falar do meu caso, né? Quando eu me imaginei criança, eu não me imaginava que eu ia me casar com outro rapaz. Eu imaginava que eu ia me casar com uma outra moça. Mas se você for uma moça assistindo isso, provavelmente as pessoas esperariam que você se casasse com um rapaz. E aí, quando você se dá conta de que não é isso que vai acontecer, ainda tinha um plus. Na minha época, quando eu era criança, eu já sabia que a gente não podia casar no Brasil porque o casamento entre pessoas do mesmo gênero não era permitido, não era legal. Eu demorei muito, eu acho que esse foi o processo mais demorado, na verdade. Eu... encarar isso, olhar no espelho e entender que tá tudo bem, eu sou uma pessoa legal, isso não me faz menos homem ou menos ser humano, menos de bom caráter do que qualquer outra pessoa só por conta da minha sexualidade. Isso não me definiria por si só. Inclusive, na época, eu tinha um relacionamento muito íntimo com uma religião específica. E quando eu percebi que a minha sexualidade nessa minha religião era mal vista, isso também entrou em conflito na minha cabeça. E, gente, eu tô falando isso, assim... Pensem que uma pessoinha de 9 anos estava pensando nisso. E não se sentia confortável para falar com os pais sobre, não se sentia confortável para falar com os amigos sobre, porque você não sabe a reação das pessoas. Embora você imagine qual vai ser a reação, você nunca sabe. Então, eu não conseguia nem falar com Deus, né? Porque, pra mim, ele não ia me desculpar por ser como eu era. Aliás, ser como eu sou. Se você me permite dar uma dica aqui, dê tempo ao tempo. É horrorosa essa dica, eu sei disso, mas infelizmente é a única dica que fez sentido pra mim. Porque com o passar do tempo eu fui encarando as coisas e fui amadurecendo essas coisas dentro da minha cabeça, as ideias, os argumentos, as minhas razões. Eu fui ficando mais crítico e isso me ajudou, assim, a ter inteligência emocional pra passar desse step. Mas quando você finalmente passa desse step, a gente chega no segundo step, e que em alguns casos pode sim ser mais complicado do que o primeiro, que é se assumir pra sua família. Lembrando que assim, gente, tô falando isso aqui, óbvio que tô falando o que a maioria das pessoas fazem dentro da minha bolha social. Tem gente que nunca se assume pra ninguém, tem gente que depois dos 30 anos de idade resolve falar com alguém sobre isso, tem gente que se muda de cidade. Eu tenho amigos que até hoje os pais deles não sabem, e ele simplesmente tá aqui em São Paulo, muito longe da família no interior, e aqui em São Paulo ele vive a sexualidade dele de boa, porque ele não sente que a família tem que saber. E ok, sabe? Eu acho que cada um desenvolve o seu mecanismo de sobrevivência, e é isso que faz a gente ser tão plural e tão único em nossas escolhas. Então é exatamente isso. No meu caso, o segundo step foi contar pra minha família, e
Eu fiz isso ainda muito novo, com 13 anos de idade. Eu contei pra minha irmã, que era a pessoa que eu me sentia mais... Eu não vou nem usar a palavra mais. Era a pessoa que eu me sentia menos ameaçado, sabe? Aquela pessoinha que você sente que não... Cara, se der uma merda aqui, não vai ser uma merda tão grande, sabe? Um let it go. E aí foi isso, eu conversei com ela e ela meio que criou uma ponte entre mim e meus pais. Entre eu, né? Bacana. Entre meus pais e eu, que facilitou muito a conversa, mas óbvio que não impediu os conflitos, né? Porque eles vêm, eles acontecem, porque os nossos pais também são seres humaninhos que geram expectativas acima da gente e que só por eu ter um pênis, eu tinha que respeitar umas regras que a sociedade falou que eu tinha que respeitar. Então, assim, não se sinta também pressionado a isso. Aliás, saiba passar por cima dessa pressão, porque você vai se sentir pressionado a isso, mas tá tudo bem. Essa pressão não é sua e não é justo que seus pais ou que outra pessoa espere qualquer coisa de você se você não prometeu essa qualquer coisa, tá? Mas tenhamos consciência também de que isso foi colocado neles pela sociedade. Então, a gente não pode simplesmente cravar uma bandeira e sair gritando e agredir todo mundo, gritando nossas verdades. Eu fiquei meio revoltado, depois eu parei, cara, tá tudo bem, a minha família, eu não quero me afastar deles, então eu vou tentar construir um diálogo aqui o mais fácil possível. O que no primeiro momento ficou assim... inviabilíssimo. Não aconteceu. Depois de uns 3, 4 anos que eu tinha conversado com a minha família sobre isso, que eu finalmente consegui restabelecer qualquer intimidade com eles, sabe? Porque antes eu sentia que qualquer coisa que eu falasse soava muito pesada e gerava uma discussão, mesmo que a gente nem estivesse falando sobre sexualidade, sabe? Acabava que o papo sempre voltava pra ser esse, porque existia um peso já. Mas quando você passar por isso, você já vai ter o seu suporte e o suporte da sua família, o que vai ser ótimo. E se você não tiver, tá tudo bem, porque LGBT escolhe a sua família, né? Eu acho que você já ouviu essa frase dos seus amigos. Eu tive 2 pessoas muito especiais na minha vida que eram amigos, assim, que seguraram a minha sanidade mental e eu nem imagino o que teria sido dessa história toda se eu não tivesse tido eles pra falar que tava tudo bem e me dar um abracinho de vez em quando eu dormi na casa deles. Porque eu queria assistir filme, mas na verdade eu não queria assistir filme, eu só queria sair de um ambiente tóxico, tá? É isso. Terceiro e último lugar, eu tava conversando com uma amiga e eu até questionei ela se ela, nas entrevistas de emprego dela, ela falava sobre ela ser heterossexual. E ela, obviamente, fez uma cara de espanto e falou, Bruno, é claro que eu não falo isso, porque não é relevante. Eles têm que saber a minha formação, eles têm que saber a minha experiência, eles não têm que saber com quem eu tenho tesão. E isso é muito estranho, porque eu em todas as minhas entrevistas, em qualquer momento ali, eu fiz essa escolha mesmo, consciente, deixar claro que a minha sexualidade era X, porque eu tinha medo de que isso fosse uma questão mais pra frente, que eu já estivesse contando com aquele salário, que eu já estivesse ali há alguns meses, que eu já estivesse mais envolvido naquele emprego, e eles me seguissem no Instagram e visse que eu tava com um rapaz ao invés de uma moça, e isso não é bem visto, a gente não quer associar a nossa marca. Enfim, né, gente? Essas coisas que eu sei que muita gente aí acredita que não acontece mais, mas sim ainda acontecem. Inclusive, é super normal, é super comum, eu diria, ver pessoas que são assumidas para a família, são assumidas fora do círculo profissional, mas que dentro do trabalho nunca falam sobre afeto, nunca falam sobre intimidade, justamente para não abrir essa parte da vida deles, que é justo, né? Ninguém deveria se sentir obrigado a falar esse tipo de coisa no trabalho. Esses dias eu ouvi uma frase maravilhosa de um amigo meu, que não existe homofobia mais no Brasil. E eu fiquei... Que bacana. Sabe quando você desiste? Eu desisti. Inclusive, aí, em outro momento, nesse final de semana, inclusive, o crush da minha amiga e uma pessoa da minha família estavam conversando sobre como é ser gay no Brasil e o que é homofobia no Brasil. E os dois são hétero. E eu que tava ali, que era LGBT e que poderia dar qualquer tipo de testemunho, não tava sendo ouvido. Entendeu? É por esse tipo de questão, é por esse tipo de falta de conversa numa mesa de bar, numa mesa de família, numa sexta-feira à noite, que as pessoas às vezes não enxergam que esse tipo de coisa ainda acontece, sabe? Sei lá. E aí eu tô aqui conversando com você, criando essa ponte, esse diálogo pra que você não se frustre. Que eu falo inglês, eu tava até pra falar. Não se frustre. Esse vídeo não é engraçado, né? Geralmente vocês falam que eu sou engraçadinho. Esse vídeo não foi engraçadinho, porque é um vídeo um pouco pensante mesmo. Ele é um vídeo conflituoso. Porque é um assunto pesado, né? A gente não precisaria... O ideal é que a gente não precisasse falar sobre a nossa sexualidade pra ninguém, nem pra nossa família, nem que isso gerasse algum conflito dentro da gente quando a gente ainda tem 9 anos. Porque uma preocupação de uma pessoa de 9 anos deveria ser ir pra escola, chegar em casa, brincar
não deveria ter que pensar em sexualidade, pensar em casamento, sabe, gente? E sim, existem crianças LGBT. Inclusive, eu sei que é um assunto super polêmico, porque a gente ainda não acredita, a gente que eu digo sociedade, não acredita que as pessoas nasçam heterossexuais ou LGBTs, todo mundo faz uma escolha. Eu só espero que as crianças em volta de você se sintam seguras pra conversar com você quando isso acontecer, na cabecinha delas. Porque elas só tem que pensar em brincar de pique-esconde, ou de um aplicativo de joguinho, porque toda criança hoje em dia eu acho que fica mais em casa jogando no celular do que na rua. Minecraft, entendeu, gente? Tá aí, Minecraft cheio de vídeo no YouTube, é um sucesso. É isso, meus amores. Se vocês quiserem conversar sobre alguma coisinha nesse sentido, eu elenquei os 3 tópicos mais relevantes sobre eu sair do armário, que foi pra mim mesmo, pra minha família e pro meu trabalho. E como eu fiz isso e dei alguns conselhos, eu espero que ajudem vocês. Mas eu gostaria sim de construir uma ponte de diálogo, então vem conversar comigo no Instagram. Eu tava com saudade de vir bater um papo, eu amo vocês todos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 15 minutos, já tá um ótimo vídeo.